Boa noite, meus amados, meus queridos irmãos e amigos. A paz seja com todos. Nós estamos aqui nessa quinta-feira para levar até o seu lar, até a sua vida, uma palavra de santificação. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, agradecemos ao Senhor nesta noite por esta oportunidade que o Senhor nos concede de entrarmos, ó Deus, dentro desta casa através dos meios de comunicação para anunciar a Tua palavra, para falar, Senhor, sobre santificação. A Tua palavra nos diz que sem a santificação nós jamais conseguiremos ver ao Senhor. E nos diz mais, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então que o Senhor possa ministrar sobre o nosso coração esta palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, meus queridos irmãos em Cristo, agradeço você por estar nesta noite ligado conosco. Nós estamos dando sequência à nossa palavra sobre santificação e queremos nesta noite falar sobre santificação no ouvir e santificação no olhar. Conforme Mateus 6, 22 e 23, conforme 1 Pedro capítulo 3, versículo 11, versículo 12, E o Espírito Santo nos diz aqui, por intermédio do apóstolo Paulo, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. E se somos templos, logo temos portas que dão acesso ao nosso interior. Essas portas são os nossos sentidos, mais especificamente os olhos e os ouvidos. E eu quero dizer para você, meu querido irmão, que a área do nosso corpo que mais a gente peca no falar, no olhar e também no ouvir. E nós queremos falar sobre o ouvir e sobre o falar nesta noite. Meus irmãos, vamos falar sobre os olhos santificado ou o olhar santificado. E a Bíblia diz que os nossos olhos devem ser santificados. Quando fala que os nossos olhos devem ser santificados, nós lembramos daquela palavra de Deus, aquela passagem no livro de Apocalipse, que fala sobre o colírio da graça. Fala que nós devemos pedir a Deus para colocar o colírio da graça nos nossos olhos, para que nós possamos enxergar com clareza. Os olhos são portas pelas quais as impressões, quer sejam boas ou quer sejam ruins, entram em nosso corpo. E é bem verdade que toda a santificação do nosso corpo tem que começar no coração. Em seguida, essa santificação reflete nos olhos, os quais se fecham para não verem o mal, a fim de podermos ver ou enxergar a Deus. Então, quando nós temos os olhos santificados, nós não enxergamos o mal. Nós só enxergamos o lado positivo das coisas, nós só enxergamos as coisas boas, as coisas que edificam, E a Bíblia diz que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo é luz. Mas se os nossos olhos forem ruins, todo o nosso corpo está em trevas. Meus amados irmãos, quando nós temos os olhos santificados, temos o nosso olhar santificado, ele se fecha para o mal, ele se fecha para as coisas ruins. E quando se fecha para as coisas ruins, nós temos facilidade de ver a graça, a misericórdia e sentir a presença de Deus em nossas vidas. Assim como os olhos de Deus estão sempre atentos e veem todas as coisas, assim também os olhos que são santificados se abrem para ver todas as coisas espirituais e até as coisas materiais. Como eu estava dizendo ainda há pouco, aqui em Apocalipse capítulo 3, versículo 18. O Senhor Deus também nos oferece o colírio do Espírito Santo para que possamos ver tudo com mais clareza. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Você já experimentou pedir a Deus
para colocar colírio da graça ou colírio do Espírito Santo sobre os seus olhos, para que você possa enxergar, para que você possa ver com clareza, para que você possa enxergar a presença de Deus, para que você possa contemplar o poder de Deus em sua vida, para que você possa contemplar a graça de Deus na vida das pessoas, para que você possa contemplar essa salvação tão grande que de graça o Senhor ofereceu para todos nós. Meus amados, precisamos ter o colírio da graça para podermos enxergar tudo de bom que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós, né? Então é por isso que ele fala em Apocalipse capítulo 3, versículo 18, né? Que nós podemos sim, podemos pedir, e ele nos oferece o colírio da graça ou o colírio do Espírito Santo para que nós possamos enxergar com clareza. Glória a Deus. Mas quero dizer uma coisa para você. Os olhos não santificados, pode ter certeza, meu amado, que é uma porta aberta para o pecado. Por quê? Porque os olhos não santificados só enxergam as coisas ruins. Os olhos não santificados só enxergam o pecado. Os olhos não santificados, quando ele enxerga o pecado, ele faz o corpo desejar o pecado, né? Então, é muito perigoso quando nós deixamos de santificar a nossa maneira de olhar, quando nós deixamos de buscar santificação para os nossos olhos, porque são portas abertas para o pecado quando eles não são santificados. Glória a Deus. As pessoas que não têm olhos santificados não conseguem enxergar as coisas espirituais de maneira correta. Não tem como, irmãos. Como que eu posso enxergar as coisas espirituais de maneira correta se os meus olhos não são santificados? Porque as coisas espirituais de Deus são coisas santas. Então podemos enxergar coisa santa se nossos olhos não santificados só buscam para o pecado, só busca ver, só busca enxergar o pecado. Não tem como nós enxergarmos espiritualmente de maneira correta as coisas de Deus. Infelizmente, tem muitos crentes em nossos dias que estão cegos espirituais. Muito embora os tais dificilmente admitem essa realidade. Antes se julgam santos, se julgam bons aos seus próprios olhos, achando que de nada tem falta, né? Nós vemos isso na igreja, em uma das 7 igrejas do livro de Apocalipse, aqui no capítulo 3, versículo 17, né? Aquela igreja dizia que estava farta. Aquela igreja dizia, né, que não sentia falta de nada. Mas o Senhor trouxe uma sentença para ela. O Senhor disse que ela era uma pobre miserável, era nu, porque, né, achava que não tinha falta de nada, mas na verdade faltava tudo. Faltava, né, enxergar com clareza, faltava o colírio do Espírito Santo sobre aquela igreja, faltava graça sobre aquela igreja, faltava santidade sobre aquela igreja. E assim tem muitas pessoas que estão cegas espiritualmente, né, e acham que não precisam de nada, acham que são santos, acham que são melhor do que os outros, né, como diz aquele tal santarrão, né, mas na verdade estão só achando que é, mas na verdade não é. Aquela igreja achava que era uma igreja santa, que era uma igreja pura, uma igreja que não faltava nada, mas quando Jesus chega para olhar a situação daquela igreja, ele mostra que aquela igreja faltava tudo, aquela igreja faltava muita coisa. Quanto mais cegos para as coisas de Deus, mais criticadores são as pessoas, porque já perderam a sã consciência. Olha, irmãos, já perderam a sã consciência. Quanto mais cego fica as pessoas nas coisas de Deus. Um crente que não tem os olhos santificados, deixa aberta uma porta para a entrada do pecado, tal como aconteceu com Eva. Olha bem, irmãos, o que aconteceu com Eva? Nós conhecemos muito bem a história de Adão e Eva lá no Jardim do Éden, né? Deus colocou aquele casal lá para ser, né, o tomador de conta, para ser o administrador de toda a criação de Deus naquele jardim. Adão era o administrador de toda a criação de Deus no jardim. E foi Adão mesmo que colocou nomes sobre as plantas, sobre as árvores, sobre os animais, né? Então ele teve esse privilégio de colocar nome em tudo, e todos os nomes que foi colocado, né, Deus gostou, Deus aprovou, e assim aconteceu. Mas o que houve lá?
naquela vida de harmonia, naquela vida de felicidade, naquela vida sem pecado, naquela vida sem maldade. A Bíblia diz que ambos estavam nus e não percebiam que estavam nus, né? Porque não tinha maldade, porque não tinha pecado, era tudo santidade. Então, dessa maneira que o casal Adão e Eva vivia lá no Jardim do Éden. Mas Deus disse assim para eles, olha, lá no meio do jardim tem uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Vocês não podem tocar no fruto daquela árvore, ou comer o fruto daquela árvore, porque o dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Vocês morrerão. E foi esse recado que Deus deixou tanto para Adão como para Eva também. Mas o que aconteceu? Né? Eva viu com os seus olhos não santos que aquela árvore era boa para comer. Está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 5. Ela viu com os seus olhos não santos que aquela árvore era boa para comer. E quando ela vê aqueles frutos bonitos, né, ela desejou comer aqueles frutos. Era agradável aos seus olhos. Olha o que, irmãos, que um olhar não santo faz na vida de uma pessoa. Então diz que era agradável aos seus olhos, né, aquela árvore, e que aquele fruto, né, era muito bom para se comer. Então, por onde que entrou o pecado, né, na vida de Eva? Foi pela porta dos olhos, que a vil tentação, né, de adultério, que a vil tentação entrou no coração de Eva. Ela olhou, desejou e comeu e ofereceu também ao seu marido. Né? E também, né, foi pela porta dos olhos que a vil tentação de adultério entrou na vida de Davi, lá em 2 Samuel 11. Davi estava no pátio, passeando no pátio do palácio. Lá do outro lado estava a casa de Urias, soldado de confiança do seu exército, e a esposa de Urias, naquele dia, naquele exato momento, estava tomando banho com a janela aberta, estava nua, tomando seu banho. E o que aconteceu? Davi viu o corpo da mulher, desejou o corpo da mulher, e mandou trazer a mulher para os seus aposentos, e cometeu adultério com aquela mulher. Por onde entrou o pecado? O pecado entrou pelos olhos, a porta dos olhos. Ele olhou, ele viu e desejou. Então, irmãos, são olhos não santificados. E como eu disse, os olhos não santificados é uma porta aberta para o pecado. Se Davi tivesse os olhos santificados, ele poderia até ter visto Betseba tomar banho, mas ele jamais a desejaria. Se ela tivesse os olhos santificados, ela poderia ver aquele fruto bonito, aquele fruto lindo, mas jamais ela ia desejar se ela também tivesse os olhos santificados. Mas foi pela porta também dos olhos que o israelita Acã lançou mão no que não podia e foi punido pelo juízo de Deus. Está lá em Josué capítulo 7. Olha, irmãos, Acã fazia parte do exército de Josué, né? Os filhos dele também faziam parte do exército de Josué. E quando Deus falou que ia dar vitória para eles, diante dos adversários, né, era para eles acabar com tudo e não levar nada. Nada, nada, nada. Acabar com tudo, destruir tudo e não levar nada. Foi assim que Deus falou para Josué. E Josué passou essa mensagem para o povo. Mas o que aconteceu com Acã? Acã, ele viu lá ouro, ele viu prata, ele viu vestimentas reais lindas, chiquíssimas, riquíssimas. Então ele olhou, ele cobiçou, ele desejou e pegou aquelas capas bonitas, pegou alguns ouro, algumas pratas, levou e enterrou na sua tenda para que ninguém pudesse ver, né? E Deus, né, não tem como se esconder as coisas de Deus, porque tudo que nós fazemos Deus vê, né? Deus então viu a coisa errada que Acã fez. A ordem era para não pegar nada, para não levar nada, e ele, no escondido, ele pegou e enterrou na sua tenda. O que aconteceu? Lançou mão, não podia. Ele foi punido pelo juízo de Deus. Ele foi punido com a morte, ele, toda a sua casa e toda a sua família, né? Eles foram queimados fora do arraial,
E Deus mandou um vento que soprasse a cinza do corpo deles, para que nem errasse de cinza mais, nem cinza sobrasse. Por quê, irmãos? Porque ele olhou, ele cobiçou e desejou. Por onde entrou o pecado? O pecado entrou pela porta dos olhos. Meus amados irmãos, hoje em dia, o mundo oferece muitas tentações. A televisão tem sido um meio através do qual Satanás tem derrubado milhões de crentes, oferecendo por meio delas a eles a pornografia, né? Pornografia de todo jeito, pornografia de todo tipo, imoralidade, tudo isso entra pela porta dos olhos dos crentes, cheio de concupiscência, a avareza, a ganância, a porta dos olhos para entrar no coração do cristão. Meus amados irmãos, nós precisamos tomar cuidado com a avareza, com a ganância, né, que usam a porta dos nossos olhos para entrar no nosso coração, que usam a porta dos olhos para entrar no coração do cristão. Então, meus irmãos, nós temos que orar a Deus, nós temos que pedir a Deus, Senhor, santifica todo o meu corpo, santifica, Pai amado, Pai querido, o meu ouvido, para que eu possa guardar palavras que entram no meu ouvido, palavras que edificam, e deixar passar para fora palavras que não me edificam. Senhor, unge a minha boca, unge a minha língua, unge os meus lábios, para que da minha boca saiam palavras de fortalecimento, que da minha boca saia palavra de bênção na vida das pessoas. Senhor, unge os meus pés, para que eu possa ter um andar santo, para que eu possa ter um caminhar santo. Essa tem que ser a nossa oração, irmão. Senhor, unge as minhas mãos, para que essas mãos sejam para ajudar, para socorrer as pessoas que necessitam de ajuda. Mas não podemos esquecer de pedir a Deus, Senhor, unge os nossos olhos. Os nossos olhos é a porta onde pode entrar a bênção, onde pode entrar o pecado. Unge nossos olhos com o colírio da graça, para que possamos ter olhar santo, para que possamos ter olhar santificado na Tua presença. Essa deve ser, meus amados irmãos, a nossa oração, oração de todas as pessoas, né? E pode ter certeza que é o desejo de Deus santificar a sua vida, santificar todo o seu corpo. Pede para o Senhor, traz santificação para toda a minha vida, traz santificação para todo o meu corpo, porque o apóstolo Paulo diz assim, sede santo, porque eu sou santo. E a palavra de Deus nos diz que nós devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Essa é a palavra que eu deixo para o seu coração nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, agradecemos ao Senhor por esta palavra de santificação. Que esta palavra, meu Deus, possa ter encontrado lugar na vida e no coração de todas essas pessoas. Meu Deus, santificação é o momento que todos nós estamos precisando com urgência, buscar santificação. E a Tua palavra nos diz, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E Paulo diz em uma das suas cartas, sede santo porque eu sou santo. Então nos ajuda, Pai amado, Pai querido, a entrar em santidade. Nos ajuda a buscar essa santidade. Nos ajuda a viver uma vida de santidade na Tua presença, Pai. Santifica nossas vidas. Santifica, meu Deus maravilhoso, a nossa casa. Santifica, meu Deus, a nossa família. Nossa esposa, nossos filhos. Santifica o esposo. Santifica, Pai Santo, em nome de Jesus Cristo. Ó Pai amado, Pai querido, é a nossa oração nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus e Te agradecemos. Amém e amém. Meus amados, meus queridos, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus possa santificar a sua vida e até na próxima quinta-feira, se o bom Deus assim nos permitir.